Você vai votar em quem? Olá, pessoal. Hoje é dia 25 de setembro de 2022. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. E no próximo domingo vai ser dia 2 de outubro de 2022. Ou seja, vai ser o dia da eleição. E no dia da eleição, tanto você como eu vamos votar em alguém, ou melhor, vamos votar em 5 pessoas para 5 cargos diferentes. Vamos votar para deputado federal, deputado estadual, governador, presidente, ou melhor, vou falar aqui de novo, vamos votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Então, vamos eleger 5 candidatos. Pode ser homem ou mulher. Vai ficar a nosso critério, a nossa escolha. Porque a campanha eleitoral já aconteceu aí há uns 2 ou 3 meses, mais ou menos. Então, já deu tempo suficiente para cada pessoa escolher o seu candidato. Aquele candidato que vai corresponder pelas suas propostas para beneficiar a população do município, do estado e do país. Então, essas pessoas que vão votar, que hoje são quase 200 milhões de habitantes no Brasil, essas pessoas de 16 anos até a 70 anos, se eu não me engano, muitas dessas pessoas vão votar. Então, para cada pessoa que vai votar nesse dia, é necessário votar com prudência, com sensatez. É necessário ter sabedoria para votar. Votar um candidato em que você escolheu, aquele candidato que trouxe uma proposta que vai beneficiar o povo, a população de forma geral, do Brasil, do estado, enfim. Não importa quem seja, mas com certeza você já escolheu os seus 5 candidatos que você vai votar. Eu já escolhi os meus. Cada pessoa tem que fazer isso de forma prudente e não votar de forma inconsequente, de forma precipitada. Não pode votar de forma emocional, mas sim de forma racional. A razão agora é algo decisivo para que possa se eleger pessoas que têm, como é que eu posso dizer assim, tem esse atributo, digamos assim, de competência. Uma pessoa que nasceu mesmo para ser um político. Não alguém que caiu ali de paraquedas, que quer ser um aproveitador, quer usar um cargo político para se beneficiar, para se deixar envolver por corrupções. Não podemos admitir mais isso. No século XXI, as pessoas já estão totalmente conscientizadas que não podem votar em pessoas assim, mal intencionadas. Então, é necessário ter critério agora de escolha. Temos que ter discernimento próprio para eleger pessoas que possam corresponder às expectativas do nosso voto. Porque votar em alguém e depois essa pessoa não corresponder aquela confiança que foi depositada nela por causa do voto, então essa pessoa falhou. E muitos políticos ao longo da história falharam nessa questão. Mas agora, pela nossa própria consciência, porque já estamos conscientizados sobre essa questão, para não elegermos alguém que não vai dar um resultado satisfatório para a população. Então, a população agora tem uma arma muito importante para usar, que é o voto. Tem que existir sensatez em se votar. Tem que ter sabedoria, prudência. Então,
eu espero que cada pessoa hoje tenha isso sim para votar de forma certa. São muitos candidatos aí. Candidatos que estão fazendo as suas campanhas eleitorais por aí. Tentando buscar algum voto de pessoas, das pessoas. Mas essas pessoas, elas têm a capacidade de raciocinar, de analisar, de refletir, de ver quem é quem, de discernir isso aí. Para que quando votar, vote de forma consciente, sabendo que elegeu alguém que vai fazer aquilo que prometeu na sua campanha. Então, não podemos votar em quem tem duas caras, em alguém mentiroso, em alguém que usa raciocínios falazes e sofismas para enganar as pessoas. Porque depois da eleição, muitos deles mudam. Sim, eles fazem muitas coisas antes da eleição, com o objetivo de querer voto de alguém. Mas depois que eles estão eleitos, eles mudam completamente. E eles muitos não ligam para a população. Então, nesse candidato, não tenho meu voto em tempo algum. E espero que você faça o mesmo também. Então, no próximo dia 2 de outubro, que é o dia da eleição, eu espero que você vote de forma consciente. Para que a pequeno, médio e longo prazo, o seu voto em alguém, em qualquer candidato que você mesmo decidiu votar, esse candidato, se for eleito, ele possa fazer jus àquilo que ele falou na sua campanha eleitoral. Então, você viu muitos debates por aí nas TVs sobre muitas sabatinas, muitas entrevistas, muitas campanhas de candidatos, enfim. Agora, uma semana antes do dia 2 de outubro, você já tem que estar com os seus candidatos que você escolheu para votar. E eu espero que você, por decisão própria, vote em quem você decidiu que pode ser alguém que vai ser um candidato que vai agir em conformidade com o seu cargo para o qual ele foi eleito. Então, as propostas estão aí. Agora você tem que analisar bem. E eu espero que muitos já tenham feito isso. Eu já fiz a minha parte. Você tem que fazer a sua. Cada um por si tem que fazer a sua parte para votar de forma que não se arrependa depois. E que aquele candidato não mude. Porque alguém que tem caráter, alguém que tem uma consciência, alguém que é uma pessoa, ela não pode mudar só porque foi eleita. O poder de ser eleito não pode corromper a pessoa. Ela não pode se envolver em corrupções. E nesse sistema político, existem muitas oportunidades de alguém se tornar ou se deixar levar pela corrupção. Tem sempre um corruptor tentando corromper alguém. A engrenagem do sistema político é assim. Mas existem pessoas que não se deixam levar por isso. Tem pessoas que não se corromperam. Tem pessoas que têm reputação ilibada nesse respeito. Políticos que não se deixaram envolver por esse tipo de coisa, por essa sujeira, por essa porcaria chamada corrupção. Então, na hora de votar, vote com consciência. E para te ajudar a escolher um candidato, eu vou ler aqui um texto para te incentivar, te encorajar e fazer você pensar a respeito disso. Eu vou ler um texto aqui que está aqui no livro dos Juízes, capítulo 9, do versículo 8 ao 15. Então, esse texto aqui é um texto que fala sobre eleição. Sim, nas Escrituras existe esse texto. Esse texto é importantíssimo. É um texto que pode te ajudar a você votar em alguém. Com certeza. Eu já li esse texto aqui muitas vezes.
e ele é um texto próprio para essa época de eleição, porque são muitos candidatos, são muitos candidatos variados. Para cada um desses 5 cargos que nós vamos eleger alguém, existem muitos candidatos. E é necessário ver quem são esses candidatos. Eles se apresentaram, deram suas propostas, fizeram uma campanha eleitoral. E você ouviu e viu isso. Agora é você que tem que decidir em quem vai votar. Então, esse texto aqui, com certeza, vai ajudar você a entender o que significa eleição. Para você votar em quem você discerniu que é o melhor. Então, eu vou ler esse texto aqui para você entender essa questão. Então, o texto diz assim, ó. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Então, as árvores queriam ungir alguém para que as presidisse como rei, para que reinasse sobre elas. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Então, simbolicamente, as árvores aqui representam você e eu. Nós é que vamos eleger alguém no dia 2 de outubro. As árvores representam eu e você. E a oliveira seria o candidato. Então diz aqui, ó. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Então, esse texto aqui é muito esclarecedor. Eu espero que você medite nesse texto durante esses últimos dias que antecedem a eleição do próximo domingo, que será o dia 2 de outubro de 2022. E veja bem esse texto, analise bem o que esse texto quer dizer, porque o que ele quer dizer é algo muito sério e importante. Votar em alguém exige seriedade da parte de quem está votando. Não pode ser um voto inconsequente, precipitado. Você não pode votar em qualquer um. Não. Você não pode cometer esse erro. Então, você tem que acertar. Para acertar, é preciso discernir bem quem você vai votar. Para que assim, você não fique depois com a consciência culpada de ter elegido alguém de forma errada, por causa do seu voto precipitado. Então, votar é algo muito importante e sério. Cada pessoa tem que ter isso, tem que levar isso em conta para votar de forma consciente. Porque para se votar em deputado federal, deputado estadual, governador, presidente e senador, é necessário eleger alguém que esteja apto
apto para esse cargo. Tem que ser alguém que tenha um preparo bem perfeito para ser eleito para esse cargo. Tem que ser alguém que saiba gerir, saiba presidir, saiba governar de forma que possa beneficiar o povo para o qual ele foi eleito. Então, as pessoas têm agora em suas mãos uma arma muito importante para fazer isso, que é o voto, o seu voto. O meu voto também faz parte disso. Então, é necessário entender essa questão, pessoal. Eleição não é brincadeira. Você não pode ir lá votar e depois dizer que fez isso por brincadeira. Não. Quem pensa assim está totalmente errado. E é preciso acertar. É preciso ter seriedade nesse momento. Voto é coisa séria. Você é adulto já. Você já tem as suas faculdades mentais exercitadas para discernir o mal do bem e o bom do ruim, digamos assim. Para que, pelo seu discernimento, você possa eleger alguém que vá gerir o Estado ou o país, enfim, de uma forma que possa beneficiar o povo de forma geral. Então, existem candidatos capazes de fazer isso? Existem. Quem tem que discernir quem eles são é você para votar neles. Então, a população agora tem essa oportunidade de fazer isso. Eu espero que o voto seja feito com prudência. Então, esse texto que eu li aqui, que está no livro dos Juízes, capítulo 9, do versículo 8 ao 15, é um texto que fala sobre eleição. Então, medite nesse texto. E se ainda resta alguma dúvida em você, com certeza, com a ajuda desse texto, você vai se esclarecer para votar em alguém que vai ser alguém que vai exercer o cargo de forma competente, de forma responsável, de forma que possa fazer as leis para beneficiar o povo. Então, isso é importante se dizer, porque os candidatos que estão aí, eles já mostraram quem são. Muitos deles já estão aí há alguns anos na política. Então, agora cabe a cada pessoa que vai votar no dia 2 de outubro eleger o seu próprio candidato, para que você possa ter dele, depois que foi eleito, os resultados, para que você possa colher os resultados que eles vão fazer. Então, isso é importante se dizer. E eu espero que no dia 2 de outubro as pessoas votem com essa prudência, porque o resultado que vai acontecer depois vai ser culpa sua, digamos assim. Tanto para boas consequências como para más consequências. Você elegeu aquela pessoa. Você foi responsável direto por isso. Então, pense nisso antes de votar, porque votar é coisa séria. Então, eu espero que as pessoas agora comecem a compreender isso de forma mais ampla e profunda possível. Porque esse texto aqui fala a respeito de eleição, de alguém que vai nos presidir nos próximos 4 anos, a partir de 2023. Então, isso é algo que cabe a cada pessoa. Eu espero que você tenha esse cuidado, tenha essa capacidade de se acautelar de homens maus, pervertidos, homens que têm intenção corrupta e que não podem, em tempo algum, ser eleitos para nada. Agora, existem pessoas sérias que se dedicam mesmo, que querem ajudar o povo, a população, que têm boas propostas, que têm que possam ter uma boa gestão, que possam presidir bem. Então, essas pessoas são civilmente capazes e você tem que usar o seu discernimento para discernir isso, sobre quem é quem, de candidato por candidato.
para que você não vote em alguém de forma errada. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui nesses últimos dias que antecedem o dia da eleição, para que assim as pessoas agora possam saber que podem votar em alguém que vai corresponder ao seu voto. Então, é isso que eu vou fazer e eu espero que você faça isso também. Então, essa é a mensagem de hoje. É isso que eu queria falar. Valeu!